Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui trazendo um tipo de vídeo diferente pra vocês, que é contando um pouco mais, não da minha vida pessoal especificamente, mas dos meus pensamentos, das minhas ideologias e como eu fiquei impressionada em parar agora, depois que eu terminei minha faculdade de pedagogia de 4 anos, pra pensar como eu entrei na faculdade e como eu tô saindo agora. Essas mudanças que eu vou falar são mudanças de pensamento, não necessariamente ocorreram, não só ocorreram por causa das aulas que eu tive, mas também dos contatos, dos tipos de coisas, de mídias que eu vi nesse período, em todo o meu crescimento como um todo, em tudo que eu consumi, que eu aprendi não só dentro de sala de aula durante a faculdade de pedagogia, mas muito também fora de sala, tá? Então, enfim, só pra dar essa explicaçãozinha rápida também, que não necessariamente foram coisas que eu aprendi na pedagogia, ponto. Foram com os professores, com os alunos, com os youtubers, com as pessoas do Instagram, com todo mundo que eu estava convivendo, meus amigos, claro, também, todo mundo que eu estava convivendo durante esses 4 anos, tá bom? E antes de começar o vídeo, eu quero deixar um pedido muito importante pra vocês, que eu sei que talvez vocês não concordem com tudo que eu disser nesse vídeo, tem algumas coisas consideradas polêmicas, enfim, opiniões que podem divergir. Eu só peço que, se você tiver uma opinião contrária à minha, escreva a partir de argumentos e de uma forma coerente e respeitosa aqui nos comentários, que eu vou ter todo o prazer de dialogar com você, tá bom? Mas, enfim, se for pra ficar xingando e ofendendo, eu vou escolher o comentário e pronto, tá? Então, é isso. Eu sou a favor do diálogo, portanto, que não tenha ofensas envolvidas, tá? Então, vamos lá começar. A ordem que eu escolhi pra falar das coisas é basicamente das que mudaram no início da faculdade para as que mudaram no final, tá? Nesses últimos anos. Então, a primeira coisa, na verdade, não é algo que eu acreditava 100%, mas que eu ainda acreditava, que é a questão da meritocracia. Eu entrei na faculdade ainda com uma cabeça muito elitizada, mas o colégio que eu tenho estudado ensino médio na vida inteira, na verdade, não seja nessa pegada. Eu vivia numa bolha muito fechada, uma bolha Zona Sul muito fechada aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, por mais que meus amigos, minha família e tal tenham a mente aberta e discutem sobre esses assuntos e tal, foi só na faculdade que eu consegui realmente desconstruir isso. No sentido de que, assim, eu entrei na faculdade ainda não sabendo muito bem se eu acreditava, por exemplo, em cotas, se eu concordava com as cotas raciais, as cotas de renda e tal. Porque eu acreditava eu meio que acreditava nisso, de que a pessoa se esforçasse, ok, ela ia conseguir, sabe? Que é só uma questão de esforço pessoal. Eu não acreditava nisso 100%, tá? Mas eu tinha uma tendência a acreditar nisso por tudo que eu vivi, tudo que, enfim, talvez que eu tenha escutado ao longo desse tempo todo. E lá na faculdade, logo nos primeiros períodos, essa temática das cotas raciais, principalmente de sociologia, é uma coisa que a gente discute muito. E eu rapidamente consegui ver como o discurso da meritocracia é um discurso muito fácil de ser vendido e ser comprado pelas pessoas, e como não faz sentido nenhum mais pra mim esse discurso, sabe? Atualmente eu sei e eu tenho certeza de que as pessoas conseguem sim se esforçar, que tem um esforço pessoal, ok, beleza, tem as questões pessoais, mas que tem muita questão de sistema e de onde você veio, quem é a sua família, qual a sua renda, qual a sua cor, qual é o seu gênero, enfim, que vão influenciar muito em quem vai ser aquela pessoa e as oportunidades da vida que você vai ter, sabe? Então, atualmente eu sei 100% que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada por ser branca, por ser de classe média alta, por ter os privilégios que eu tenho, por ter estudado onde eu estudei, então não tem como comparar. Então não é que não existe esforço pessoal, existe sim, temos que considerar isso, mas existem privilégios e existem mecanismos que são muito mais fáceis para algumas pessoas do que para outras. Então, atualmente eu sou 100% a favor de cotas, 100% assim mesmo, tanto raciais quanto de renda. Enfim, eu já vi vários estudos que realmente mostram como simplesmente a cor e a raça da pessoa, independente da situação financeira que ela tem, influencia negativamente, geralmente, né, no sucesso profissional e acadêmico e educacional que ela vai ter. Então, na educação isso está mais que comprovado. Em outras áreas da vida também, mas na educação é assim, o sucesso educacional está muito relacionado, óbvio que mais ao financeiro, né, a situação social, mas também a questão racial. Enfim, essa é uma discussão que a gente tem muito durante o curso de pedagogia, e estudar com pessoas que vieram de classes mais baixas, pessoas negras, me abriu muitas portas, assim, no sentido de realmente ter a oportunidade de ouvir essas pessoas e ouvir a partir do lugar de fala que elas têm, sabe? Então, enfim, isso foi muito importante pra mim, foi uma das coisas que mais mudou rápido, assim, eu entrei na faculdade, meio na dúvida se eu acreditava, se não acreditava, meio assim, não sei. 2 períodos depois já tava tipo assim, tenho certeza que eu concordo com cotas. E a segunda coisa também que mudou bem rapidamente, mas que eu lembro logo que eu entrei na faculdade, acho que foi no segundo, terceiro período mais ou menos, não foi nem logo que eu entrei, então foi bem mais ou menos ali no segundo ano da faculdade, que uma colega, enfim, que eu não conhecia muito bem, que foi fazer uma aula fora do meu departamento de psicologia e tal,
E aí ela perguntou pra mim assim, você é feminista? Sei lá, não foi uma pergunta direta, mas basicamente queria me perguntar se eu era feminista. E eu fiquei assim, eu acredito, eu quero a igualdade dos gêneros, mas eu não sou feminista. Porque eu ainda achava que feminismo e ser feminista tinha esse estereótipo de uma coisa ruim, aquela coisa radical, não no sentido raiz da palavra, mas no sentido de extremista. Eu achava que era uma coisa ruim ser feminista, eu ainda via esse adjetivo feminista como um adjetivo ruim para as pessoas. Então, isso é uma coisa, cara, que é muito engraçado eu pensar nisso, porque atualmente é uma coisa que mudou tanto pra mim. E isso com certeza não foi só durante as aulas, foi isso, né? A questão de quem eu tô seguindo no Instagram, quem eu tô seguindo aqui no YouTube, as pessoas que eu estudei, minhas amigas. Foi um crescimento muito grande de todo mundo, eu acho. É uma pauta que atualmente tá muito mais em alta do que estava na época. Na época estavam crescendo os coletivos feministas ainda e tal, era uma coisa que não era tão forte. E atualmente, assim, não tem... Chega até a ser engraçado eu ter parado pra pensar se eu sou ou não feminista, porque... é algo extremamente batido pra mim, enfim. Eu também tinha certeza que eu me considero feminista, eu estudo sobre o assunto, eu leio texto, eu leio pessoas com propriedade que falam sobre esse assunto, e eu tô muito mais engajada na luta de diversas formas, então é uma coisa que eu entrei também muito, tipo, perdida, tipo, não quero ser feminista porque feminista são pessoas extremas. E atualmente eu já mudei totalmente minha concepção, eu já entendo as vertentes diferentes do feminismo. Não sou nenhuma expert no assunto, mas é um assunto que, enfim, que eu fui evoluindo de acordo com esses 4 anos, especialmente no meio da faculdade, que eu fui entendendo realmente o que é isso. E finalmente, assim, aceitando o meu lugar nessa luta e apropriando realmente de uma luta que é nossa, né? Então, muito engraçado. Esse é um dos mais engraçados de todos, de eu ter entrado na faculdade e não me considerando feminista. Esse realmente, eu até esqueço desse fato. E a terceira coisa que eu mudei foi mais nos últimos 2 anos pra cá, principalmente nos períodos eleitorais que tiveram, mas não só, é que eu achava assim, política é chato, ponto. E não é que hoje eu não acho política chato, porque tem muita coisa que é chata mesmo, né, gente? Mas eu achava assim, política é chato, não entendo, então não gosto. E eu me fechava, não estudava sobre o assunto e não entendia realmente o que era política, porque na verdade tudo é política, qualquer coisa, eu estar fazendo esse vídeo aqui é uma forma de fazer política. Então, qualquer opinião que você dê, tudo é político, a educação é política. Quando eu entendi que a educação era política, foi me abrindo portas, sabe? Eu consegui entender muito mais o que é esse universo da política, de diversos âmbitos, né? Mas principalmente nessa questão da política do dia a dia mesmo, mas sem ser falando sobre isso mesmo, sobre eleições, sobre, enfim, essas coisas mais complexas, que eu realmente não entendia nada e não fazia questão de entender, então eu simplesmente ignorava isso, e eu falava, é chato, não quero aprender, pronto, ao invés de correr atrás e tentar entender de uma forma muito melhor pra poder deixar menos chato e entender a importância disso na nossa vida, sabe? No nosso dia a dia mesmo. Então, atualmente eu entendo muito melhor a importância de correr atrás. E eu sei que atualmente existem muitos vídeos na internet, existem muitas formas acessíveis de você entender sobre política. No período eleitoral, eu realmente sentei e eu li os projetos de cada um dos presidentes, não de todos, mas da maioria dos presidentes, os principais e tal. Eu realmente vi as pautas. E assim, você não precisa entender de todas elas. Eu, por exemplo, eu li a parte de economia, eu não entendia quase nada, porque eu realmente tenho pouco conhecimento sobre esse assunto. Até não me sinto capaz de opinar sobre muitas coisas nesse assunto. Mas a parte de educação, a parte de direitos humanos, a parte de humanas, eu entendo sobre esse assunto. Depois de 4 anos de pedagogia, depois de estudar sobre isso, depois de ler muito sobre isso. Então assim, se você é da área da saúde, você vai entender sobre o que eles estão falando sobre saúde. Então, pega as pautas que você acha mais importantes, que são mais relevantes pra você, e realmente tem como você entender, sabe? É claro, tem que correr atrás, tem que estudar, não é assim, não vai cair, a não ser que você realmente saiba muito já sobre esse assunto. Mas uma coisa que foi muito importante pra mim. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu não falo que eu amo política, eu não fico discutindo política a cada 5 minutos, mas eu comecei a gostar de discutir política. Uma coisa que eu odiava. Eu ficava tipo, eu não quero, que tem muito a ver com outro tópico que eu vou falar também que é o último tópico, né? Mas eu me ausentava muito sobre isso, eu não queria de jeito nenhum tocar nesse assunto, sem entender que isso já era uma coisa política, né? Eu não falar de política já era político, mas enfim, que tem a ver com o próximo tópico, mas enfim, é isso, eu passei a gostar de política, entender a importância de política, mais que gostar, entender a importância de se falar disso. E cara, falando de educação, falando de pedagogia, você precisa entender sobre política, entender o que significa isso e entender que a educação é política e tudo que você tá fazendo em sala de aula é político. Então, se você tá em sala de aula e um colega chama o outro de viadinho e você não faz nada, isso é político. Se você interfere, você conversa com ele, você conversa com os dois, você explica que não é legal fazer isso, você dá seus argumentos, isso é político também, entendeu? Então, é isso, é no dia a dia. Tem a política, enfim, essa mais macro, é uma coisa mais geralzona, mas tem essa política menor que acontece em cada ato que você faz.
Isso é muito importante entender. E o quarto pensamento que eu mudei, que na verdade é uma coisa que tem muito a ver com a minha personalidade, então é uma coisa que é muito difícil pra mudar, que foi só nesse último ano que eu consegui aceitar isso melhor, e mesmo assim não tá 100% ainda, é a importância de me posicionar em assuntos polêmicos / importantes. Porque muito direcionado ao que eu falava antes, né? Sobre feminismo, sobre política e tal, que eu sempre me ausentava muito. Então eu sempre caía nessa coisa de, eu não sei sobre isso, eu não tenho propriedade pra falar, não tenho opinião formada, eu preciso estudar mais. E nisso eu ficava criando várias camadas pra me ausentar das coisas importantes, não me posicionando, sabe? E não é que você precisa se posicionar sobre tudo e ter uma opinião sobre tudo, até porque as opiniões precisam ser fundadas em alguma coisa também, né? Não adianta só falar, eu gosto disso, pronto, acabou. Mas, de qualquer forma, principalmente nesse último ano eu consegui entender, principalmente sendo uma pessoa pública, né, essa pessoa que estou falando aqui na internet, e que fala sobre educação, que eu preciso me posicionar. Então, até senti falta de fazer isso aqui no canal, eu acho que eu quero trazer isso de uma forma um pouco mais gradual pra cá, mas no Instagram eu me posicionei diversas vezes durante esse ano, nesses assuntos que importam. Então, desde as eleições até tudo que envolve isso, todos esses aspectos políticos. E eu comecei a entender muito mais aquilo que as pessoas falam, sabe? Que você não se posicionar é você estar do lado do opressor, querendo ou não, quando você deixa tudo quieto. E quantas pessoas, quantas blogueiras, youtubers que eu vi durante esse ano que não se posicionaram e que eu fiquei, cara, por que você tá fazendo isso, sabe? Tipo, de verdade, no fundo do meu coração. Deu uma pontada, assim, no meu coração de pessoas que eu admirava e, infelizmente, sei lá, não sei, perdeu muito conceito pra mim, porque eu entendo que tem questões emocionais e psicológicas por trás, eu entendo que, tipo, isso tinha muito a ver com a minha personalidade, que eu nunca fui uma pessoa de ter uma opinião formada, uma opinião forte sobre os assuntos. E, cara, minha faculdade me ajudou muito nisso, meus professores, meus colegas de turma, estar na universidade, mesmo sendo na PUC, né, uma faculdade que é elitizada e tal, eles não vou nem fazer assim, porque ela realmente é elitizada, mas ter contato com os coletivos, eu fiz uma pesquisa esse ano muito importante pra mim, ouvindo os coletivos, ouvindo pessoas de classe mais baixa, pessoas negras e tal. Isso foi muito importante pra mim, sabe? Entender um outro lado, e isso de sair da minha bolha foi muito importante. E conseguir construir uma opinião própria a partir de tudo isso que eu tava vendo, a partir de textos teóricos e a partir de vivências práticas. Então, eu finalmente aprendi que tudo bem me posicionar, que tudo bem não agradar todo mundo, porque o meu problema era esse, é que se eu me posicionasse, eu ia perder um público. E ok, às vezes acontece, é a vida. Enfim, eu sempre sou aberta ao diálogo, eu sempre quero conversar. Não sempre, né, mas enfim, na maior parte dos casos eu estou aberta, eu quero conversar assim de uma forma respeitosa. Então no período eleitoral a gente fez muito isso lá no Instagram, foi bem legal, gostei bastante, me acrescentou muito. E de qualquer forma, eu acho que é importante posicionar, sabe? Enfim, de um lado ou de outro, se você se posiciona, você consegue escolher se você concorda com aquela pessoa ou não, consegue dialogar com ela. Se você não fala nada, você simplesmente finge que nada tá acontecendo. Isso é um problema que, enfim, é uma coisa que me incomoda. Não que incomode todo mundo, é uma coisa que me incomodava pessoalmente e nos outros também. Então, isso foi um aprendizado, tipo, muito importante, que eu tô conseguindo levar pra mais áreas da minha vida também. E que eu tô feliz. Ter feito esse vídeo aqui no canal é um desses marcos, sabe? De que estou conseguindo me posicionar e falar sobre assuntos que importam pra mim, que eu quero dividir minha opinião com vocês. Então, foi basicamente isso, tá? Espaço aqui nos comentários está livre pra vocês falarem o que quiserem. Como eu disse, de forma respeitosa, com argumentos construídos. E aí eu posso dar o feedback pra vocês, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês souberem alguma coisa que mudou pra vocês durante os anos de faculdade, escreva aqui embaixo também, que eu vou adorar ler e saber se coisas diferentes mudaram. Com certeza, várias das coisas importantes mudaram pra mim, mas eu quis separar esses tópicos, assim, porque foram os que eu mais impactaram, assim, na minha vida. Tirando os fatores realmente da pedagogia, assim, tipo, fechadinha, né? Não da pedagogia, porque é tudo isso. Então, muito obrigada por assistirem. Beijão pra vocês e até a próxima.